Vamos resolver um problema de otimização com a rotina fmcon do MATLAB. O exemplo é construir um tanque com mínimo custo, o custo é relacionado à variável de projeto, diâmetro e comprimento, pois elas influenciam a massa do tanque e os comprimentos da soldagem. O problema tem ainda restrições, pois o tanque precisa caber no fundo do caminhão e carregar o volume requerido de material. Resolva o problema para um volume igual a 0,8 metros cúbicos. Esse problema já foi resolvido com o solver do Excel. Aqui está a função objetivo. Observe que é uma função não linear. Ela depende dos valores de D e de L, que é justamente as nossas variáveis de projeto, ou seja, são as nossas variáveis de decisão. Aqui está escrito as restrições. O volume, que é dado pelo volume do cilindro, πd ao quadrado vezes L dividido por 4, tem que ser igual a 0,8 metros cúbicos. Tem uma restrição aqui não linear, uma restrição de igualdade. E aqui são os limites superiores, L tem que ser menor ou igual a 2 e D menor ou igual a 1. Então, como eu disse, como se trata de uma função objetiva cuja equação é uma equação não linear, temos um problema de programação não linear. No site da MathWorks, tem a definição lá da fmcon, ela encontra o mínimo de uma função multivariável não linear sujeita a restrições. Se você quiser encontrar o máximo dessa função, basta multiplicar a mesma por menos 1 e usar fmcon sem maiores problemas. As restrições, elas podem ser não lineares, lineares, e é importante especificar os limites, das nossas variáveis de decisão, aonde o otimizador vai buscar a solução. Existem diversas formas de chamar a fmcon, conforme está especificado no site da MathWorks. Vamos usar essa forma aqui. Aqui no MATLAB eu criei dois arquivos, um arquivo contendo a function e um arquivo contendo o programa principal. Os dois foram salvos no mesmo diretório para não ocorrer problema no momento em que eu for resolver a função. Nesse caso aqui, eu chamei a function de inLres, e aqui eu escrevi minha equação contendo a restrição de igualdade, que é justamente a restrição inerente ao volume do vaso. Eu escrevo ela dessa forma, como está aqui, e aqui a restrição de desigualdade que eu considerei como sendo igual a zero. Aqui tem os argumentos da function, que é justamente a restrição de desigualdade e a restrição de igualdade. A restrição de desigualdade, ela existe no problema, conforme está aqui, L menor ou igual a 2 e D menor ou igual a 1. Só que eu estabeleci aqui essas restrições no programa principal, aqui no campo referente aos limites das variáveis. Então, nesse caso aqui, como eu já estou especificando ela aqui no programa principal, eu estou chamando ela aqui, considerando as restrições de desigualdade aqui como sendo igual a zero. Aqui no programa principal, eu escrevo aqui minha função objetivo, escrevo ela dessa forma, arroba x, que é o vetor contendo as variáveis de decisão, e aqui eu escrevo toda a equação, que é justamente essa equação aqui. Aqui eu entro com minha estimativa inicial, é o vetor contendo minha estimativa inicial das minhas variáveis de decisão. No caso aqui, eu estou considerando x1 como sendo comprimento, eu chamei de 0,6, e x2 como sendo diâmetro, que eu chamei de 0,5. São os valores iniciais. Aqui são os limites das variáveis. No caso aqui L, que é o vetor x1, eu estou considerando que ela varia entre 1 a 2. Observem aqui que eu poderia ter colocado outro valor aqui no valor inferior, no limite inferior, porque o problema só especificou o limite superior. Vou até colocar aqui, eu vou botar um valor de 0,5 para L, para ficar até coerente com a minha estimativa inicial, que eu estou considerando aqui 0,6. 0,6 aqui está entre 0,5 a 2. No caso aqui eu vou considerar 0,1 para D, que é o vetor x2,
E eu estou entrando com a estimativa inicial de 0,5. E 0,5 está entre 0,1 e 1. Né? Então, os valores superiores, eles foram especificados. Né? E os valores inferiores das minhas variáveis de decisão, eu estou especificando esses valores. Aqui eu imprimo o objetivo inicial com base nessa estimativa inicial que eu dou. E aqui eu estou entrando com minhas restrições lineares. Como o problema não tem restrições lineares, eu deixo os colchetes das matrizes e vetores, né, dessas restrições em branco. Mas eu tenho que escrever aqui porque existe na chamada da FMCON, né, existem os argumentos referentes a essas restrições, né, que são esses aqui. Aqui eu entro eu renomeio, né, a minha restrição de não linear, né, que foi escrita aqui na function. Eu estou chamando com o mesmo nome do argumento existente aqui na FMCON, né? Então aqui eu estou renomeando e escrevo dessa forma. Né? E aqui é a chamada da FMCON. Então aqui tem o objetivo, que é justamente minha função objetivo, né? Cujo nome é esse aqui, objetivo. Aqui é minha estimativa inicial, ou seja, meu vetor com a estimativa inicial, né? Que a gente viu aqui, que eu estou considerando esses valores. Aqui são os vetores e matrizes das restrições lineares, só que, como eu disse, né, nós não temos restrições lineares, mas eu tenho que escrever, né, porque esses argumentos, né, eles são chamados, né, através da FMCON, mas só que aqui eu deixei em branco. Aqui são os limites inferiores, né, o vetor contém os limites inferiores das variáveis de decisão, e aqui o vetor contém os limites superiores das nossas variáveis de decisão. Aqui é justamente o argumento contendo a chamada para as restrições não lineares, né, que está na function. E aqui é um comando escrevendo o objetivo final, né, e aqui mostrando a solução. Ou seja, o valor de L, né, que é x1, e eu vou ter aqui o valor de D, que é x2. Então, resolvendo aqui, ele dá o valor inicial e aqui o valor final, que é justamente igual ao valor que a gente encontrou quando resolveu esse mesmo problema utilizando o solver. Ou seja, a função objetivo apresenta o valor de 5.723, o valor de L é igual a 1,05 e o valor de D igual a 0,98. Os arquivos, né, desse exemplo aqui, eles estão disponíveis no link abaixo do vídeo. Obrigado por assistir este vídeo.